A intermediação pode ser uma ferramenta útil para o crescimento econômico quando existe ética, transparência e profissionalismo. Já teve de desistir de um negócio ou de uma casa porque o preço subiu misteriosamente da noite para o dia devido a uma comissão oculta. Hoje vamos analisar como o mercado de intermediários em Angola afeta diretamente o seu bolso, o custo dos imóveis e até a sobrevivência de muitas empresas. E, neste vídeo, vamos responder e analisar 7 questões para que todos possam compreender melhor a realidade do mercado e o impacto destes fenómenos no dia-a-dia dos empresários e consumidores. Primeira questão: o intermediário facilita o negócio ou aumenta o preço final? Depende do tipo de atuação. Quando é profissional, facilita, organiza e reduz fricção. Quando é informal e especulativo, tende a aumentar o preço final ao adicionar margens sucessivas e pouca transparência. Segundo, quantos negócios fecham por custo insustentável? Muitos fecham nos primeiros anos, mas o motivo raramente é isolado. A renda elevada é um dos principais fatores de pressão combinados: baixa venda, capital limitado, custos operacionais altos. O ciclo perigoso: renda alta mais produto caro mais cliente fraco é igual a empresa fraca. Esse ciclo gera fechamento de negócios, desemprego, baixa competitividade, informalidade, dificuldade de crescimento empresarial. Muitos empresários acabam trabalhando apenas para pagar renda ou alugando em locais sem visibilidade, ou desistindo dos seus projetos antes de consolidarem os negócios. Quando o custo do espaço comercial se torna mais forte do que a capacidade produtiva da empresa, o empreendedorismo enfraquece e toda a economia sente os efeitos. Terceiro, porque há espaços vazios e procura simultânea. Porque preços estão desalinhados com a capacidade de pagamento, proprietários esperam valorização futura, intermediários inflacionam expectativas, há má distribuição geográfica da procura. Quarto, as rendas refletem a realidade económica. Em muitas zonas urbanas, não totalmente. Há descolamento entre rendimento médio da população e preços imobiliários comerciais. Quinto, informalidade aumenta custo de vida. Sim, porque elimina transparência, permite múltiplas comissões, gera inflação artificial nos custos fixos. Como os intermediários fazem os preços subirem? Vamos dar um exemplo prático. O proprietário pede 20 milhões de kwanzas, o primeiro intermediário sobe para 23 milhões caso haja um intermediário. O comprador final muitas vezes nem sabe o preço real original do imóvel. O que tem neste jogo é a comissão oculta. Em muitos casos, o proprietário paga comissão, o comprador também paga, e o intermediário ainda aumenta o preço final sem transparência. Isso cria uma inflação artificial no mercado, o arrendamento mais caro. Os intermediários também influenciam o aumento das rendas, cauções elevadas, pagamentos antecipados exagerados. Terrenos valorizados artificialmente empurram famílias para zonas periféricas, bairros sem infraestrutura, construções informais. Mediadores legalizados. As empresas formais normalmente trabalham com contratos, possuem regras de comissão, oferecem maior transparência, seguem normas comerciais. A especulação imobiliária causada pela intermediação excessiva pode distorcer o valor real dos imóveis, reduzir investimentos produtivos, aumentar o custo de vida, dificultar o acesso à habitação e ampliar desigualdades urbanas. Os intermediários têm influência direta na subida do preço dos imóveis em Angola, especialmente quando operam de forma informal e sem regulação. Sexto, quem protege o pequeno empresário? Em teoria, o Estado e a regulação do mercado imobiliário. Na prática, muitas vezes a proteção é limitada, especialmente no segmento informal. Sétimo, o intermediário cria valor ou explora informação. Compreender essa diferença ajuda empresários, consumidores e investidores a evitarem riscos e a tomarem decisões mais seguras. Vamos compreender a lógica por trás deste mercado. O mercado imobiliário comercial em Angola está num ponto sensível, entre a função legítima de mediação e a especulação baseada em informação desigual. O resultado direto é uma tensão estrutural: empresas pagam mais do que deveriam, consumidores absorvem esse custo, e o crescimento econômico torna-se mais difícil para pequenos empreendedores. Porém, existe uma grande diferença entre intermediários legalizados e estruturados, e intermediários informais ou não legalizados. Os intermediários legalizados possuem NIF, têm alvará ou licença, emitem faturas, possuem sede ou escritório, têm conta bancária empresarial, operam dentro do sistema fiscal. Vantagens: maior segurança jurídica, possibilidade de contratos, rastreabilidade financeira, maior confiança empresarial, acesso mais fácil a parceiros internacionais. Intermediários informais, micheiros, não legalizados, são pessoas ou grupos que atuam fora da estrutura formal da economia. Riscos dos intermediários informais: embora muitos consigam resolver problemas rapidamente, existem riscos elevados de fraudes, desaparecimento de mercadorias, produtos falsificados, perdas financeiras, ausência de garantias, problemas legais, dificuldades de responsabilização. Compreender como esses intermediários funcionam ajuda empresários e consumidores a evitar riscos, identificar empresas sérias, proteger investimentos, entender melhor a dinâmica do mercado angolano.
O papel das juntas de habitação. Historicamente, muitos processos de habitação em Angola passaram por juntas de habitação, administrações municipais, institutos de habitação, gabinetes provinciais de urbanismo. O problema dos intermediários na habitação em Angola nasceu das fragilidades do sistema, burocracia, déficit habitacional, informalidade, dificuldades de legalização e fraca fiscalização. Em muitos casos, o cidadão comum sente que sem conhecimentos, sem intermediários ou sem pagamentos paralelos, o processo torna-se extremamente lento. O intermediário imobiliário deve estar legalmente registado e autorizado pelas entidades competentes ligadas ao setor da habitação e do imobiliário. Em Angola, o exercício da mediação imobiliária não deve ser feito de forma informal, porque a lei exige que a atividade seja exercida por entidades autorizadas, com documentação legal, licença e registro adequado. Na prática, isso significa que o intermediário ou a empresa de mediação deve estar identificado oficialmente, cumprir as regras do setor e atuar dentro da lei. O objetivo é proteger os proprietários, os compradores e os arrendatários contra burlas, cobranças ilegais e falsas promessas. Antes de entregar dinheiro, assinar contratos ou aceitar comissões, o cidadão deve confirmar se o intermediário está realmente autorizado a exercer a atividade. Muitos problemas no mercado surgem exatamente por causa de intermediários informais que atuam sem qualquer controle legal. Como os intermediários informais lucram? Por venda de informação, cobram apenas para mostrar terrenos, casas, contactos, localizações. Em alguns casos, cobram ao proprietário, cobram ao comprador ou cobram ao inquilino. Muitos controlam grupos de Facebook, placas de rua, redes informais de anúncios. Em algumas zonas, torna-se difícil encontrar diretamente o proprietário sem passar por um intermediário. Os riscos para os cidadãos e as compras de terrenos fantasmas. O mesmo terreno pode ser vendido, as várias pessoas, sem documentos válidos, ou em zonas proibidas. Seguro obrigatório. A lei também exige seguro de responsabilidade civil. Isso existe para proteger clientes, cobrir prejuízos e responsabilizar empresas de mediação. O grande problema, embora exista legislação, grande parte do mercado imobiliário ainda funciona informalmente, sem licença, sem contrato, sem regulação efetiva e sem fiscalização suficiente. Por isso surgem cobranças abusivas, intermediários falsos, venda de terrenos ilegais, inflação artificial dos preços, conflitos imobiliários. Formalizar os serviços. Mesmo pequenos intermediários podem melhorar, utilizando contratos simples, recibos, comprovativos, acordos escritos. Isso protege o cliente, o proprietário e o próprio intermediário. Investir em profissionalização. O intermediário pode crescer, estudando mediação imobiliária, aprendendo legislação, entendendo contratos, desenvolvendo ética comercial. A profissionalização ajuda a ganhar confiança, criar reputação, trabalhar com empresas e crescer legalmente. O que diferencia um bom intermediário? Um bom intermediário resolve problemas, aproxima pessoas, facilita negociações, cria confiança e cria valor real. Um mau intermediário dificulta, encarece, manipula e cria conflitos. Até que ponto o papel dos intermediários é importante quando existem boas práticas? Quando cumprem boas práticas, os intermediários podem ter um papel muito importante no desenvolvimento económico e empresarial, e isto é extremamente importante, cria o equilíbrio que é a chave principal. Chegamos ao fim deste tema. Deixe nos comentários. Já lhe pediram dinheiro adiantado só para ir ver um terreno ou uma casa? Acham que a taxa de 10% devia ser tabelada por lei em Angola? Partilhe a sua experiência sobre este assunto. Temos outros vídeos disponíveis no canal com conteúdos sobre negócios, empresas, oportunidades e o ambiente empresarial em Angola. E claro, não se esqueça de fazer parte do Angola Empresas para acompanhar mais conteúdos relevantes. Estamos contigo, estamos juntos, valorize o que é nosso, fortalece o que é possível. Angola Empresas, ao lado do crescimento empresarial em Angola.